tinham como objetivo colocar uma orientação mais prática, com ciência, técnica e ofício, com o objetivo de mudar o rumo exclusivamente humanístico. Então, eles queriam focar em outras áreas, a não ser só o estudo humanístico. No espírito do iluminismo, haviam vários franceses, filósofos, que também faziam parte deste movimento. Eles encaravam o ensino como um veículo importante das luzes da razão, no combate de tudo o que obscurecesse e supersticiasse a religião. E também talvez essas posições possam ser compreendidas como a expressão do ideal liberal. O que acontecia? A burguesia inseriu um método de ensino. E o que eles temiam? Que esse método de ensino deles fosse abalado pelos ensinos das massas. Então, eles fizeram com que empregaram a religiosidade no ensino deles. Então, as massas vieram para isso, para mudar o que era passado pela burguesia. Agora eu vou passar minha palavra para a Viviane. Eu vou falar sobre o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Ele é natural de Genebra, na Suíça, viveu em Paris, com uma visão menos racionalista e antecipando o romantismo, por estar mais voltado à natureza e os sentimentos. Rousseau quer que o ser humano integre, seja educado para si mesmo. Viver é o que desejo ensinar. Quando sair das minhas mãos, ele não será magistrado, soldado ou sacerdote. Ele será, antes de tudo, um homem, que para Rousseau significa uma pedagogia naturalista. Por quê? Ao fazer uma crítica, preconiza uma educação afastada, artificialismo das competições sociais. Para ele, reduz a dimensão intelectual de ser apenas a razão e a reflexão, que já existe uma razão sensitiva. Daí a importância de buscar maximizar esses resultados da educação de ensino, o conjunto do conhecimento e de aprendizagem, para planejar a sua ação. Aí eu coloquei aqui minhas palavras. Porque no sentido amplo, aprendi as bases dos estudos científicos e concepções sucessivos. É possível o processo fundamental de saber. Desculpa o nervosismo. Passo a minha palavra para minha amiga Mariana. Bom dia. Eu vou falar da relação de Kant com a pedagogia. Apesar disso, o principal filósofo do iluminismo, ele tinha seus conceitos pedagógicos. Ele se preocupava muito com a moral, porque o ser humano não nasce moral, ele adquire com a educação. Além disso, ele achava que a educação e a liberdade deveriam ser unidas, porque dessa forma o aluno seria obrigado a pensar e pensaria por si mesmo. Isso também deveria ser aplicado ao saber, que seria um ato de liberdade, porque nenhuma verdade deve ser imposta ou transmitida, e sim confida pelo sujeito. Além disso, ele acreditava na liberdade de credo e na tolerância religiosa. E também, depois do século XX, seus conceitos pedagógicos foram reexaminados por vários pensadores da educação. Agora eu vou falar um pouco sobre Pestalozzi. Pestalozzi nasceu em Zurique. Ele foi fundador de escolas, diretor e mestre. Ele se preocupava muito com a educação elementar, principalmente de jovens de crianças pobres. Em 74, ele formou uma escola que abrigava mendigos, pequenos ladrões e órfãos. Lá eles tinham uma reeducação profissional e uma formação geral. Pestalozzi acreditava muito na inocência e na bondade humana. E ele achava que deveria ser estimulado o desenvolvimento espontâneo do aluno, porque isso separaria uma educação dogmática de uma autoritária.
entrada do antigo regime para a Idade Média na Idade Média contemporânea. Foi a queda do antigo regime, concedeu lugar à cidadania, além da burguesia triunfante, acelerou o processo de industrialização. Coisas novas, máquinas diversificaram a produção e a divisão do trabalho, a divisão do trabalho e agriculturas aplicaram o conhecimento científico e a produtividade. A redução dos navios, transportes, a favor da construção de rodovias e ferrovias. As novas fontes de energia substituíram o petróleo pelo carvão. E a população deslocava do campo para a cidade, para a massa de trabalhadores. No século XIX, a pobreza era muito cruel, o pessoal trabalhava. A riqueza e a pobreza era cruel, porque as pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. E ela também, antes, ela nos ajudou, e eu fiz só um pequeno resumo do livro da PNT. A pedagogia social, ela é ética. Tem por finalidade a formação do caráter moral por meio de uma vontade esclarecida, que se alcança pela instrução. Esse grande pedagogo do século XVIII, Herbert, fez com seu projeto de educação da vontade, porque Herbert assume, portanto, uma posição intelectualista, que privilegia o conhecimento, enquanto o sentir ou querer são vistos como funções secundárias, derivadas do processo ideativo. Aí eu fiz um pequeno resumo de Dawkins que eu achei muito interessante. Uma educação perfeita é, para mim, simbolizada como uma árvore plantada perto da água fertilizante. Porque a educação, primeiramente, deve, portanto, ter virtude e verdade. Ele criticava
orientações, né, bem rígidas e religiosas. O objetivo dele era que todas as crianças aprendessem a ler e a escrever, porque ele havia traduzido do latim, né, para o alemão, né, e assim ele poderia trazer um conhecimento maior, né, para aquelas crianças por serem alemães, né. E assim eles puderam aprender a ler e a escrever, né, sendo o objetivo dele naquele ministério, para que pudessem ler a Bíblia. E assim passar a conhecer, aprender, né, aliás, as regras de conduta. E também, através do catecismo, né, e a se tornarem bons líderes, bons pastores. Então ele se tornou professor aos 24 anos e propunha uma educação baseada nos grandes mestres. E ele queria ser mais do que um simples professor. E assim ele foi muito estimado, né? Ele tinha o poder de entusiasmar os jovens. E as mais famosas de suas obras foram a Velha Ciência, assim falava... professora, como se fala? Fala também assim que eu tinha entendido com você. Acho que é Garatuja, é isso? Garatuja. Então, assim falava Garatuja e além do bem e do mal. E eu quero deixar aqui um relato dos seus alunos que eu achei muito interessante. Que dizia assim: ele nos considerava jovens individualistas, procurava ouvir mais do que falar. Através de perguntas, estimulava seu interlocutor a exprimir suas opiniões. E tem uma frase dele também que é bastante interessante: educar os educadores, mas os primeiros devem começar por se educar a si próprios. E é para esses que escrevo. Então, poucos professores, né, foram ensinados como ele, né? Ele, com todo esse poder de entusiasmar as pessoas, o objetivo maior dele era alcançar um número maior de pessoas, para que pudessem ser ensinadas, não somente para que aprendessem a ler e a escrever, né, ou para estar lendo a Bíblia, tanto que ele se revoltou muito por sua mãe ter educado, né, toda essa religiosidade, e assim ele se revoltou e ele passou a considerar o cristianismo um rebaixamento do ideal humano. E assim ele se libertou, depois que ele passou para a universidade e conheceu o ateísmo, né? Então se tornou ateu e se tornou opositor de Jesus. Então, através de toda essa revolta dele, a filosofia dele se tornou uma fonte de pesquisa e reflexão. E eu só gostaria de finalizar com as minhas palavras, né? Que eu achei interessante. Ele queria transmitir uma educação ancorada nas experiências de vida de cada indivíduo, em que os modos de vida inspiram maneiras de pensar e os modos de pensar criam maneiras de viver. Então, na sua morte, por volta de 1889, ele demonstrou sinais de loucura, vivendo no isolamento, né? Então, na minha opinião, eu acho que ele caiu na sua própria concepção de educação, né? Porque ele estudou muito e acabou que enlouquecendo. Eu acho que muito estudo, acho que de uma forma exagerada, eu acho que acabou que enlouquecendo, né? Porque ele só estudava, o foco dele era estudo. Eu acredito que já não vivia mais. Então, eu acho importante, sim, a educação, e nós sabemos que das dificuldades que nós temos tido, né, nos longos desses anos, e desde aquelas épocas antigas, né, de todos esses filósofos que vêm criticando, né, durante todo esse tempo, e nós sabemos de todas as melhoras que necessitam. Nós precisamos também, como futuros educadores, nos esforçar para isso. E só gostaria de deixar que, durante 2 anos, né, parei ano passado, eu dei aula no Novo. Para quem não conhece, é um movimento, né, de alfabetização de jovens e adultos. Então, é um movimento assim, muito interessante. Porém, é remunerado, né, não é voluntário, mas remunerado, mas muito desvalorizado. Nós, as professoras, né, educadoras, éramos muito criticadas, né, e desvalorizadas, porque nós tínhamos o objetivo de ensinar. E o foco deles, do governo, né, dos projetos, né, que tinha lá, o foco deles era que a gente alcançasse um número maior de alunos, tinha que ter assim, 10 alunos, né? Cada educador tinha que ter 10 alunos.
chegavam, tinha 6 alunos na minha sala, sabe? 5. E para mim eles eram muito importantes, né? Eu tirei várias fotos deles, dos trabalhinhos que nós fizemos, e para mim foi muito bom mesmo. Muito, assim, gratificante e adquiri bastante experiência também com isso, né? E fiquei bastante chateada quando tive que sair, porque eu acho que começo a pensar também como Nietzsche, né? O objetivo de alcançar bastante pessoas para que possam ser educadas. Porque, assim, o que será agora dos meus alunos? Eles não querem passar por uma escola formal, sabe? Uma escola comum, né? Então, eles ficam agora em suas casas, né? São pessoas idosas, necessitam de conhecimento e tive pouco tempo, assim, com eles, né? Passaram também por outras professoras, várias experiências também eles tiveram, porém, agora eles estão praticamente abandonados, não tem um local que eles estarem estudando, porque na escola comum, geralmente a professora chega na sala, cumprimenta, senta, passa um texto enorme na lousa e fica lá, sabe, sentado, e eles têm que ficar copiando. Agora o nosso projeto como educadoras do MOVA era totalmente diferente, porque nós chegávamos na sala, tínhamos um contato muito forte assim, com eles, um lugar maior, e assim, eles aprendiam bastante, né, com a gente. A gente sentia a necessidade do aluno e trabalhava em cima disso. Mas, uma pena, né? O governo ele trabalha dessa forma. Tomara que daqui a alguns anos mude isso, né? Porque nós temos nossos filhos e nós desejamos que eles cresçam, né? Profissionalmente, né? E sejam bem educados, né? Tenham um aprendizado muito longo. Só finalizar assim, deixando uma reflexão. Será que o pensamento Nietzsche pode ser usado hoje como instrumento para pensar a educação, nos educar e educar a quem educamos? Não pensar como ele, mas pensar com ele. Essa frase, ela não tem um autor desconhecido, mas foi um autor que foi um pensador do século XVIII. E ele fala: virtude é o nome que convém ao objetivo pedagógico em sua totalidade. É a ideia da liberdade interior convertida em realidade permanente numa pessoa. Da nossa parte é só, muito obrigada.